estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher pro tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher pro tesouro maior terá. Vem, Rei dos Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza!
o poder ao Rei Jesus. Eu louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória.
foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Um bom dia a todos, que Deus dê para cada um de nós ouvidos atentos à sua voz e que ao ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, nós consigamos ser praticantes das suas palavras. Hoje nós vamos ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Esse texto, junto com outros 3 textos, são um conjunto dos textos mais importantes para o judaísmo e um dos textos mais repetidos dentro da fé judaica. E eu escolhi esse texto porque eu entendo que seguir as orientações dele é uma das melhores maneiras de nós começarmos o novo ano que se inicia. E é uma forma de iniciar esse ano em crescimento espiritual, em crescimento familiar e em crescimento pessoal. Acompanhe comigo na tela a leitura do texto. Ali diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu não sei se você percebeu nessa primeira leitura, que foi uma leitura rápida, mas os principais verbos desse texto estão no modo imperativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que são ordens, quer dizer que são diretivas que Deus está dando para o seu povo. E em tempos confusos como esses que nós estamos vivendo, ter a direção de Deus, ter ordens de Deus para a nossa vida, podem ser coisas muito importantes para nós. Nós precisamos receber direção, precisamos que Deus nos diga o que fazer em 2021. Então fica aqui 5 imperativos, 5 ordens que Deus deixou para o seu povo. Nós somos o povo de Deus. O primeiro imperativo é ouvir. O nome desse texto em hebraico e entre os judeus é conhecido como Shema. Shema significa ouvir, porque o começo do texto é ouve Israel. Mas a palavra ouvir nesse texto tem um significado muito mais profundo do que simplesmente escutar, do que simplesmente compreender. O significado aqui é ouvir inteligentemente, com atenção, é ouvir de uma forma obediente. Shema é uma ordem para você ouvir com cuidado o que está sendo dito, para você ouvir com diligência, para você ouvir de fato o que está sendo falado. Nos últimos anos eu tenho percebido que essa forma de ouvir tem se tornado cada vez mais escassa, cada vez mais rara. Assim como um soldado ouve atentamente a direção do seu capitão para que ele passe por um campo minado, nós precisamos aprender a ouvir cuidadosamente a palavra de Deus para passarmos por esse mundo tenebroso. Mas parece que os ruídos dos televisores, dos vídeos disponíveis nas redes sociais, das notícias que passam no rádio enquanto nós estamos indo para o trabalho, das mensagens pregadas pela igreja, das mensagens pregadas por outras igrejas, das necessidades que as nossas famílias enfrentam, estão se misturando e no fim das contas nós ouvimos tudo e não ouvimos absolutamente nada. Ouvimos tudo, mas não temos a atenção necessária para ouvir o que está sendo dito. Deus ordena que o seu povo escute, que pare de fazer o que está fazendo e se concentre naquilo que está sendo falado. Deus ordena que nós usemos a nossa inteligência para compreender as verdades da sua palavra. E a principal palavra é: nosso Deus
é o único Senhor. É assim que o texto começa. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Israel tinha muitos deuses e nós também temos muitos deuses. Os deuses de Israel vinham dos seus antepassados, vinham do Egito, vinham das nações vizinhas. E os nossos? Os nossos são deuses feitos de plástico, de componentes eletrônicos, de telas de LED e vêm da China. Nós nos curvamos diante desses deuses o dia todo. Nos devotamos a eles o tempo todo. O nosso tempo é dedicado a eles e nós deixamos de lado todas as coisas para atender ao toque do seu chamado. Querido, eu gosto muito de tecnologia. Eu creio que, de fato, a tecnologia seja boa, mas o uso que nós fazemos dela pode nos impedir de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus está falando conosco. Na manhã de hoje, eu gostaria de te desafiar a ouvir, a parar tudo que você está fazendo por alguns minutos e a escutar atentamente o que esse texto que nós lemos tem a te dizer. O segundo imperativo de Deus, o segundo imperativo do texto é amarás. O verso 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse versículo, ele é tão importante que ele é citado por Jesus para fazer o resumo da lei de Deus. Mas nos dias de hoje, ele tem encontrado cada vez mais barreiras para ser cumprido. Para amarmos a Deus de todo o nosso coração, é necessário que primeiro se faça um esvaziamento do nosso coração. Primeiro, nós precisamos tirar tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus nas nossas vidas, para podermos encher das coisas que agradam a Deus. Imagine uma casa completamente entulhada, cheia de coisas grandes e difíceis de carregar. E nós queremos colocar no meio da sala principal um piano de cauda muito bonito. Primeiro, é necessário desentulhar a casa. É necessário abrir espaços para depois colocar o piano. Mas como amar a Deus de todo o nosso coração se os nossos entendimentos estão tão ocupados com outras coisas? As estatísticas mostram que nós temos passado 3 horas e 40 minutos, em média, por dia no celular, recebendo todo tipo de informação. Esses números estatísticos são uma demonstração de como a tecnologia pode ser usada de uma maneira errada, de uma maneira ruim. E certamente, saber disso, que são 3 horas e 40 minutos, deve mover o nosso coração a mudar essa realidade em 2021. O texto fala sobre amar a Deus de toda a nossa alma. A palavra alma em hebraico significa de toda a nossa vida. Significa que nós devemos usar a nossa vitalidade, o vício, a energia vital que nós temos dentro de nós para amar a Deus. Nós sabemos que com o tempo a nossa energia vital vai diminuindo. Ela começa como uma chama poderosa, intensa. Aos poucos ela vai se abrandando até que um ponto ela se extingue completamente. O desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós usemos esta chama pelo tempo que nos resta de vida apenas para Ele. E por fim, diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa força. Deus, Ele não quer um relacionamento indiferente, blasé com o seu povo. Deus não quer um relacionamento embotado e sem brilho. Muito pelo contrário, quando a Bíblia diz para amar a Deus com toda a força, essa toda a força significa amar com intensidade, com veemência, com velocidade, com dinamismo. Nós não precisamos ficar gritando glória a Deus do banco da nossa igreja. Nós não precisamos levantar clamores no meio do povo. Nós não precisamos pregar a todo o pulmão de cima dos nossos púlpitos. Não, essa não é a nossa maneira de culto.
Nós temos uma maneira um pouco diferente de cultuar a Deus. Mas se o fogo do Espírito Santo não queimar no nosso coração, se nós não atendermos imediatamente quando Ele mandar, nós estaremos vivendo uma realidade morna e sem vigor. E esse texto espera exatamente o contrário daqueles que amam a Deus. O que importa não é a forma, o que importa é a essência. Mas se nós não temos a essência, nós estamos perdidos. O terceiro imperativo é guardar. O verso 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu entendo que esse texto está dizendo que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E guardar é uma arte que nós temos que aprender. Quando alguém guarda alguma coisa de uma forma correta, algumas coisas precisam acontecer. A primeira é que o que foi guardado precisa ser facilmente encontrado, porque senão essa coisa está perdida. A pessoa colocou em algum lugar e perdeu o que ela supostamente tinha guardado. Outra coisa é que o que foi guardado precisa ficar conservado, não pode estragar, não pode se perder com o tempo. E por fim, aquilo que foi guardado, caso seja precioso, precisa estar protegido, não pode ser roubado. Então, guardar a palavra de Deus no nosso coração também é algo dessa maneira. Nós precisamos nos esforçar para não esquecer. Nós temos que anotar, nós temos que memorizar, nós temos que praticar, porque se nós não fizermos isso, logo nós esqueceremos a palavra de Deus e voltaremos a fazer o que nós fazíamos antes. Durante um ano, querido, é possível você ouvir 52 mensagens de domingo em nossa igreja. Mas aquelas mensagens que farão mais diferença na sua vida serão aquelas que você guardar no seu coração. Existe uma outra ilustração interessante para essa palavra guardar, que seria a ideia de gravar no coração. A ideia de você pegar a palavra e escrever numa tábua de madeira detalhadamente o texto bíblico. Para isso, é necessário que você tenha intencionalidade. É necessário que você tenha cuidado ao gravar. É necessário que você faça propositalmente essa gravação. Esse texto me lembra muito o texto de Davi, que está no Salmo 119, 11. Davi fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Davi fala de esconder, ele mostra intencionalidade na sua atitude. Ele mostra que para que essa palavra ficasse escondida, foi necessário algum esforço. Ele teve que usar a sua mente para esconder de uma maneira eficiente a palavra de Deus. As mensagens que nós mais gostamos, os versículos que nós mais gostamos, que mais tocam as nossas vidas, devem ser escondidos em nosso coração. Nós vivemos em um mundo de coisas descartáveis. Nós jogamos no lixo todo tipo de papel, todo tipo de produto quebrado e, inclusive, jogamos nos lixos, muitas ideias que adquirimos em livros. O grande desafio é tornar a palavra de Deus algo permanente e valioso que nós nunca descartemos do nosso coração. O quarto imperativo é inculcar. O verso 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse imperativo é um grande desafio para os pais. Provavelmente a maior missão dada por Deus para quem tem seus filhos. E está entre os maiores desafios desse texto. A ideia de inculcar, de uma maneira bem simplificada, é a ideia de você ensinar insistentemente a criança, insistentemente o seu filho. É a ideia de fazer com que a palavra de Deus entre na cabeça deles por insistência. E isso deve ser feito em todo tempo e oportunidade. Esse texto ensina que nós devemos ensinar a palavra de Deus
quando nós estivermos sentados no conforto da nossa casa, quando nós estivermos caminhando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, ou seja, em todo o tempo. Mas eu confesso para você, como pai, que a tecnologia tem tornado isso cada vez mais difícil na minha vida. As crianças estão ocupadas o tempo todo com seus celulares, e os adultos também. Uma cena muito comum de você ver por aí é famílias andando ao ar livre e cada um mexendo no seu celular. Todos vivendo o mesmo momento, mas com realidades diferentes. Dentro dos carros é a mesma coisa. Cada um está conectado àquilo que deseja e estamos desconectados da família. No fim das contas, nós não inculcamos a palavra de Deus na cabeça das nossas crianças. Porque sim, estávamos sentados na mesma casa, mas nós estávamos separados pela tecnologia. Estávamos sim caminhando pelo caminho, mas cada um ouvia o seu tipo de música e nós não conversamos. Nós dormimos e levantamos, mas os interesses não eram os mesmos. Se nós não inculcarmos a palavra de Deus em nossos filhos, o mundo inculcará os valores deles. Querido, se você já percebeu, você já deve ter se escandalizado. Os desenhos estão encharcados de ideologia de gênero, feminismo extremo, machismo extremo e tudo que nós podemos pensar. Os jogos enchem a cabeça das nossas crianças com ideias de quem são os demônios, de quem são os anjos e inclusive de quem é Deus. Se nós não falarmos para os nossos filhos insistentemente sobre essas coisas, sobre a palavra de Deus, certamente o mundo os conquistará. A mente dos nossos filhos estão sedentas para saber as respostas dessas coisas. Qual será a nossa resposta? O que nós temos a dizer? Crie regras, crie limites, crie oportunidades para conversar com seus filhos. Que em 2021 você consiga colocar a palavra de Deus na mente e no coração do seu filho. O quinto e último imperativo é apegar. O texto no verso 8 e 9 diz o seguinte: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceba que o texto que nós lemos, praticamente todo é voltado para guardar a palavra de Deus de alguma maneira. Mas essa parte tem uma particularidade interessante. A ideia de atar a palavra na mão ou na cabeça, ou seja, de amarrar a palavra em nós, tem um significado um pouco maior. A palavra de Deus atada à mão é a ideia de que nós usemos as nossas mãos, que é algo que nós usamos para quase tudo, para fazer tudo segundo a vontade de Deus. Com as nossas mãos nós trabalhamos, expressamos afeto, cuidamos da nossa casa e inclusive manuseamos a própria palavra de Deus. Então, atar na nossa mão a palavra de Deus tem a ver com fazer as coisas segundo a vontade dele. A segunda ideia, a ideia de amarrar a cabeça, atar a cabeça, tem a ver com usar a nossa mente segundo a vontade de Deus. É da nossa mente que procedem os pensamentos, as vontades, os comandos para o nosso corpo. E por isso é necessário que a palavra de Deus esteja infiltrada na nossa mente, nos nossos pensamentos. Nós devemos colocar os pensamentos de Deus em primeiro lugar. Já há muito tempo, os judeus utilizam em suas orações duas pequenas caixinhas, chamadas tefilim. Duas caixinhas feitas de couro, de animal kosher, que é um animal selecionado por eles, não pode ser qualquer animal, que são amarradas com tiras de couro, uma sobre a cabeça e uma sobre o braço esquerdo, para ficar bem perto do coração, como uma forma material de cumprir o que manda esse texto. 2 vezes por dia eles usam essas caixinhas para fazer essa oração e repetem esse texto que nós lemos.
E se a gente avançar um pouco mais no texto, nós vamos ver que o texto também diz para que a palavra esteja escrita nos umbrais da porta. O umbral da porta são os seus batentes, é por onde a gente passa. E aqui é a ideia de que toda vez que nós passarmos pela porta, ao vermos escrita a palavra de Deus, nós nos lembremos que Deus, o nosso Senhor, é o único Deus e que nós devemos segui-lo. Os judeus também usam uma caixinha para isso. Essa caixinha chama mezuzá. E dentro dela tem trechos bíblicos e elas ficam na lateral das portas das casas, como uma tentativa física de cumprir essa ordem do texto bíblico. Querido, sempre vão existir pessoas que usam a Bíblia de uma forma puramente religiosa. Alguns vão usar como amuletos de proteção, outros vão usar crendo que de forma física vão cumprir o texto. Mas o fato é que a palavra de Deus tem que comandar as nossas mãos, tem que comandar a nossa mente e tem que ser lembrada todos os dias da nossa vida, quando nós entramos e saímos da nossa casa. Fazendo essas coisas, certamente nós seremos abençoados por Deus e teremos a presença dele na nossa vida com vitória espiritual. Nessa manhã eu gostaria de te perguntar: você tem conseguido ouvir a Deus? Tem conseguido ouvir a sua palavra? Olha só, se você chegou até esse momento da mensagem sem se deixar distrair por outras coisas, é um excelente sinal. Mas se você não tem conseguido nem parar para ouvir meia hora de mensagem, minha, de outro pastor, de outra igreja, isso pode ser um sinal muito ruim, que a sua mente está perdida entre os pensamentos. Em 2021, faça um pacto de ouvir atentamente a Deus. Isso vai mudar completamente a sua vida. Pare tudo que você está fazendo, deixe de lado as coisas que te chamam a atenção e volte a sua atenção ao Senhor. Um outro desafio é nós decidirmos continuar na jornada de amar a Deus. Eu tenho certeza que você ama a Deus, mas o desafio é muito grande, é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E isso é possível porque nós temos a presença do Espírito Santo, mas só é possível se nós não pararmos. O caminho é longo, é maravilhoso, é gostoso, é cheio de novidades, mas o caminho é longo. Para começar a fazer isso, guarde a palavra de Deus no seu coração. Quem sabe uma parte dessa mensagem tenha tocado você. Quem sabe uma parte dessa mensagem tenha feito você pensar: a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Então guarde firmemente no seu coração essa palavra para que ela não se perca. Se nós fizermos isso, nós vamos passar a ser exemplo para os menores. E aí vai ser mais fácil inculcar a palavra de Deus na cabeça deles. Muitas pessoas falam, mas não vivem. E isso faz com que a mensagem não entre na cabeça das crianças. E por fim, em 2021, se apegue às coisas de Deus. Traga a Bíblia para dentro de você. Se empenhe em fazer as coisas de maneira que agrada a Deus, tanto nos seus pensamentos, quanto nas suas palavras, quanto nas suas atitudes. Deus tem um ano maravilhoso para a tua vida. Ele está começando agora. E cabe a você dizer: Deus, esse ano vai ser um ano maravilhoso. Se vai ter pandemia, eu não sei, mas que vai ser um ano que eu vou estar na sua presença até o final, isso é fato. Tome essa decisão, querido. Isso vai mudar a sua vida. Eu gostaria de orar por você. Querido Deus, esse texto que nós lemos tem 5 ordens muito claras e possíveis de cumprir. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja enchendo o nosso coração, que o Senhor esteja nos dando graça e que a gente consiga cumprir essas ordens dadas pelo Senhor de maneira excelente no ano de 2021. Obrigado por cada um que ouviu essa mensagem. Obrigado por cada um que está decidido a fazer ajustes na sua vida. E obrigado por cada um que chegará no final desse ano mais que vencedor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar a bênção do Senhor para você e nós finalizamos
esse tempo de mensagem, esse culto, desta maneira, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Um ano vitorioso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.